Tranquilo. Dando continuidade, então, vocês conseguiram entender direitinho essa parte do antagonista, não é isso? Nós vimos hoje um antagonista competitivo, acabamos de falar sobre antagonista competitivo, e agora a gente vai ver um outro tipo de antagonismo. Neste outro tipo aqui de exemplo, nós temos o antagonista não competitivo. Vamos prestar atenção nesse tipo de antagonismo. É simples de entender, tá? Mas eu vou colocar aqui o exemplo. Então vamos lá. Vamos supor que nós temos uma substância endógena que se ligou a um receptor, ele muda de função e provoca o efeito que a gente quer, tá? No antagonismo competitivo, deixa eu tentar só corrigir aqui. Ele se liga ao receptor, impede que ele mude a função e a substância endógena não produz o efeito. Isso seria o exemplo do lansoprazol, tá? O efeito não existe e a gente teria o efeito aqui de um não competitivo. O omeprazol, tá? Omeprazol, eu expliquei para vocês ontem, lembram que eu disse a vocês que ele se liga ao receptor e ele se liga de forma irreversível, ou seja, ele não se desliga mais. Fica ali grudadinho até a célula morrer e ser trocada novamente. Nosso corpo ele tem uma capacidade de regeneração e, obviamente, alguns tecidos, como é o tecido do estômago, ele se regenera mais facilmente, certo? Então, no antagonista não competitivo, percebam, deixa eu voltar aqui na animação, que a substância, ela se liga, no caso essa aqui é a substância endógena, tá? Nós temos uma substância, seria um cofator aqui, tá certo? Ele se liga numa parte do receptor que vai modificar a forma dele para que a substância do nosso corpo se ligue e o efeito ocorra. Com o omeprazol, que está representado por este amarelinho aqui, ele impede que o receptor se mude a forma dele para que outra substância se ligue. Por que ele não é competitivo? Porque ele não vai competir com a substância endógena no mesmo local, certo? Na mesma fechadura, vamos dizer assim. A substância endógena está representada em azul e ela se liga aqui numa pontinha que vai surgir quando essa substância aqui entrar em contato. Vamos ver. Ligou-se o omeprazol, ela não vai mudar a forma dela e a substância lá passou direto, ela não se ligou, certo? Oi, Adriana. Não está conseguindo me ouvir bem, mas o restante da turma está conseguindo, pode ser o teu sinal. Eu tô Não, ouvindo... então, professor, eu estou explicando porque está chovendo aqui e aí fica falhando. Está chovendo tá. então o sinal da internet aqui não é bom, então está chovendo pior ainda. Entendi. Tu mora por onde, Adri? No Muro de Baixo. Eita, tá chovendo por aí, então é capaz daqui a pouco chover. Eu tô na torre. Pode ser que chova depois por aqui. Mas tem Do problema nada, não. está empregada. Eu vou disponibilizar a aula lá no YouTube, naquele link que está lá Uhum. no Google Classroom. Você pode assistir depois se o sinal não estiver bom. Mas se você estiver conseguindo me ouvir bem, fica aqui com a gente, porque se tiver alguma dúvida... Eu fiquei o máximo que eu puder, porque na dúvida eu pergunto logo agora. Tá bom, tá bom. Aproveita enquanto o sinal tá tranquilo, viu? Mas se você sair, eu já sei o que é. Certo? Deu para entender, gente? Nesse exemplo Professor, que eu falei do omeprazol? Oi. Emerson, quer dizer que essa substância, a não competitiva, quer dizer que ela vai se adequar, como é que eu posso dizer? Ela vai se adequar, o receptor vai se adequar à substância que está sendo recebida, não é isso? Mais ou menos O assim. receptor, ele vai ser... Vamos lá. Eu vou fazer agora sem animação, tá bom? Deixa eu ver se eu Certo. consigo explicar melhor.
Bem, temos aqui o receptor. E quando esta substânciazinha aqui endógena está ligada a ele, pode ser até um hormônio, tá? Quando essa bolinha está ligada a ele que antes era só um triângulo, agora vira esse losango. Por que ele se transforma nesse losango? Porque uma outra substância endógena, ela se liga exatamente, deixa eu mudar a cor dela aqui, botar de azul. Ela se liga exatamente, ela se liga neste formato aqui, certo? Eita, que meu desenho tá horrível. Ela vai se ligar por conta desta pontinha que foi formada. Quando o omeprazol ele se liga neste receptor, o que acontece? Nós vemos aqui que ele continua, só que dessa vez ele não muda mais a forma. O omeprazol se ligou, vou colocar o omeprazol de amarelo, tá? Ele se ligou, então agora ele não vai mais ficar no formatinho aqui de cima, ó. Ele vai continuar só como um triângulo. Então, quando o que muda? O receptor, é? O que transforma aí é o receptor, o senhor está dizendo? O que transforma essa bolinha aqui, que seria uma substância endógena. Eita, deixa eu mudar a cor dela. Essa bolinha aqui, que seria uma substância endógena, quando se liga, ele deveria virar, mudar a forma dele para a substância do nosso corpo conseguir se ligar. Então, ela vai chegar aqui, ó. E não vai conseguir se ligar porque não tem mais esta pontinha aqui disponível. Ou seja, por conta do omeprazol. Por conta do omeprazol, certo? Ela deveria acontecer desta forma. O omeprazol aqui está impedindo do receptor se transformar para se ligar à substância endógena do nosso corpo, tá? Por que ele é antagonista? Porque, veja, quando ele se ligou, ele impediu da substância endógena de ter a sua atuação, certo? Mas por que ele é não competitivo? O omeprazol está ligado no mesmo local que a substância do nosso corpo iria se ligar? Não. Não, ele está ligado em outra parte, em outra ponta. No inverso, então eles não estão competindo pela mesma fechadura. Vocês concordam? O omeprazol está ligado nesta ponta e a substância endógena se ligaria nesta. Como eles não estão competindo pela mesma fechadura, pelo mesmo local de ação, a gente diz que ele é um antagonista não competitivo. Ou seja, um antagonista não competitivo, ele vai impedir da substância de ter o efeito, porém ele não vai competir pelo mesmo local de ação. Ele se liga em locais diferentes. Ô, professor, aí daí é que acontece a questão da desintoxicação daquele medicamento. Tipo, você passa muito tempo usando aquele medicamento, causando aquele tipo de reação, chega um determinado tempo que o seu corpo já não tem resposta, né? Aquela medicação. Aí, tipo, acontece de médicos tirarem essa medicação, passar um tempo e passar outra que seja com a fórmula parecida para que haja efeito. Mais ou menos. Essa questão que você está falando, eu vou explicar um pouquinho mais na frente, tá? Não tem a ver com esse, não tem a ver com o antagonismo não competitivo, não. Mas eu vou explicar, tá? Mas tua pergunta foi boa. É igual a de Emerson ontem, tem a ver com o próximo tema. Mas o que eu quero que vocês entendam nos dois slides é que no slide anterior, o que acontecia? No slide anterior, nós temos o antagonismo competitivo, ou seja, ele se liga lá na fechadura e impede que as substâncias do nosso corpo ajam. No não competitivo, ele também se liga, mas ele vai se ligar em outra porção, certo? Impedindo
que a substância haja da mesma forma. A diferença do competitivo para o não competitivo é que o competitivo ele vai competir pela mesma fechadura. O não competitivo ele não compete pela mesma fechadura, ele se liga em outra porção. Ficou mais claro? Ô, Alan, Oi. esse não competitivo, ele é o mesmo alostérico? Não necessariamente. Não necessariamente. Onde é que você leu esse alostérico? Porque porque eu gosto de ler, né? Eu já vinha lendo há um tempo. E eu achei muito alostérico. Não. Tu ouviu falar muito sobre esse antagonista alostérico, né? É outro ou é o mesmo? É outro. Eu vou te dar um exemplo. Mas sua pergunta foi muito boa. Nós temos moléculas de tamanhos diferentes, não temos? Na produção de medicamentos tem moléculas menorzinhas, tem moléculas maiorzinhas. O que significa que quando a molécula se liga a um receptor, ela pode impedir de outras moléculas se ligarem em outros pontos, porque ela é tão grande que ela ocupa um tamanho tão grande que as outras não conseguem nem chegar aí perto. Então ele não deixa de jeito nenhum as outras moléculas. Ele anula totalmente o efeito. Isso. Ele é antagonista, mas ele é um antagonista competitivo porque ele vai impedir que outras moléculas cheguem perto por conta do tamanho que ela possui. Então, esse impedimento alostérico, deixa eu escrever aqui para vocês, é uma palavrinha diferente, né? Impedimento alostérico. Ela vai impedir que outras moléculas consigam se aproximar por conta do tamanho dela ser grande. Deu para entender? Então, era essa a minha dúvida, porque você estava falando no competitivo e eu li alostérico e eu não sabia qual era a diferença, entendeu? Mas foi uma boa pergunta. Então, vamos imaginar que a substância que você está falando ela seja quase como um guarda-chuva. Ela é tão grande quanto um guarda-chuva. As substâncias endógenas são essas gotinhas aqui, certo? Essas aqui em azulzinho que eu estou pintando são as substâncias que estão buscando este receptor aqui, ó. Este é o receptor do nosso corpo. Olha a molécula aqui, ela é tão grande que ela não deixa nenhum aqui chegar perto, certo? Então o tamanho dela ocupa um espaço que impede que as outras se aproximem. Obrigada. Tudo que eu estou falando para vocês, lembrem-se que são exemplos didáticos, tá? No organismo da gente não tem esse formato de guarda-chuva, não tem essas animaçõezinhas que eu estou fazendo, não. Eu só estou explicando dessa forma mais lúdica para vocês entenderem que os conceitos de agonista e antagonista, nesse caso, os antagonistas competitivos e não competitivos, é simplesmente pelo local que ele vai estar impedindo, pela fechadura que eles vão estar impedindo a ação. Ficou claro isso? Tranquilinho? Ficou. Vamos para o agonista. Agonista é aquele que produz efeito. Professor, como é que seria isso? Vamos imaginar que quando uma substância se liga a um receptor, ela promove uma ação de produção de uma parede. Isso é um exemplo lúdico, tá? Se o agonista, ou seja, se o receptor, quando fosse estimulado, ele tivesse a ação total, ou seja, o cara iria produzir o máximo de parede. Seria mais ou menos isso aqui acontecendo. O agonista total aumenta a produção da parede de tijolos. Ou seja, produziu até o máximo que poderia. Se fosse um agonista parcial, essa substância sendo um agonista parcial, ela iria produzir parte da ação. Ou seja, ela não iria produzir toda a parede de tijolinhos que a gente esperava. Certo? Já o antagonista impede a produção. Ficou mais simples esse exemplo? Agonista total, agonista parcial e antagonista.
Antagonista não produz mais o efeito. Agonista total estimula a produzir o efeito máximo e agonista parcial apenas parte do efeito esperado. Sim, não. Deu para entender? Olha, professor, eu não vou mentir para o senhor, não. Eu estou mais perdida que segue em tiroteio, mas eu vou me situar. É porque eu faltei ontem, aí eu tô doidinha. Tu acompanhou a primeira parte da aula, Sônia? Não, acabei de chegar. Deixa eu só voltar. Entendi agora. Deixa eu voltar. Tá, você tá entendendo, né, tá? Emerson também. Eu vou voltar 2 casos para tu entender, tá bom, Sônia? A primeira parte, o que eu estava explicando é que imagina que as substâncias, os medicamentos para agirem no nosso corpo, eles funcionam como se fosse uma chave ligando numa fechadura. Tu entende que ela tem um formato específico para poder produzir o efeito? Sim. Certo? Então, medicamentos, eles precisam ter encaixe no receptor para que a atividade ocorra. Certo? Só que os medicamentos, eles agem de formas diferentes no nosso organismo. Essa fechadura, a gente está dando o nome de receptores, tá bom? Tá. Então, imagine que para cada medicamento tem um receptor específico. Até aí tudo bem? Tudo. Pronto. Imagine você que o medicamento ele pode estimular esse receptor a produzir o máximo de efeito. Vamos supor que quando esse receptor, quando essa fechadura esteja ligada, a atividade dela é levantar uma parede de tijolos. Óbvio que nosso organismo não produz parede de tijolos, é só um exemplo, tá? Ela produz uma paredezinha de tijolos. Ou seja, se esse receptor, se esse medicamento liga esse receptor e produz o efeito máximo, este medicamento ele passa a ser classificado como agonista total. Está ali topado na sua ação. Se esse encaixe não é perfeito, é um encaixe meia boca, ele encaixou só até aqui assim. Mas encaixou, não encaixou? Não foi perfeito. Então ele agora é um agonista parcial. A paredezinha que iria ser produzida toda, produziu parte do efeito. Certo? O antagonista, esse medicamento que ligou-se aqui, lembra da cafeína, do exemplo anterior? Quando ele se liga, ele vai impedir outras substâncias que deveriam ter ação. Então, o efeito não acontece. Ficou mais claro agora? Então, nós temos, o que eu quero que você entenda de início agora, é que a gente tem 3 tipos, de uma forma bem geral, tá, gente? 3 tipos de atividades diferentes para esse receptor. Se ele está estimulado pelo medicamento ao máximo, esse medicamento é agonista. Total. Se o encaixe não foi lá essas coisas, ele pode ser um agonista parcial. E se ele impede que as substâncias que fazem o efeito se liguem, ele impede a ação do receptor, ele é um antagonista. De antagonista, a gente viu 2 tipos. O antagonista competitivo e o não competitivo. O competitivo ele vai competir pela mesma fechadura. Né? O não competitivo, ele se liga em outra parte do receptor e impede agora que a substância que iria se ligar, que ela encontre uma brecha. Ô, professor, mas esse competitivo é assim, são um receptor para várias substâncias, né? Para várias substâncias. O exemplo que eu dei, tu chegou a ver o exemplo da cafeína que eu dei? Não, eu vi só o bonequinho lá, o senhor mostrando, mas o exemplo da cafeína não. Você perdeu uma parte. Ó, o exemplo que eu dei anteriormente, imagina que isso aqui é um receptor e que esse receptor de adenosina no nosso corpo, certo? Quando a adenosina, que está representada aqui por esta bolinha vermelha, se liga, ligou no receptor, a ação é sono e tranquilidade. Se eu tenho um antagonista, que aí eu vou dar um exemplo para você muito comum, cafeína. O antagonista veio na frente, Suene, se ligou aqui, ó. Quando ele se ligou, a cafeína veio
veio outra cafeína, não achou espaço, veio outra cafeína, cafeína não, adenosina, tá? Veio a adenosina, mais de um tipo de adenosina, não conseguiu mais se ligar aqui no receptor. Por quê? Porque a cafeína bonitinha aqui, ó, está ligada, de cafeína, ela está ligada no receptor, impedindo, no mesmo buraquinho da fechadura, que as outras adenosinas se ligassem, tá? Então, se eu pergunto para você, Suênia, qual é a ação da cafeína? Qual é o mecanismo de ação da cafeína no nosso corpo? Você vai dizer, professor, a cafeína, ela é um antagonista competitivo, porque ela vai bloquear o receptor de adenosina. Ó que chique. Ó que muito chique. lindo. Muito lindo. Mecanismo de ação da cafeína, o cafezinho do intervalo, certo? Então, a próxima vez que vocês forem tomar café, vocês vão olhar para o outro e vai dizer assim, você vai bloquear o seu receptor de adenosina, né, não? Para ficar e ativo. A piada nerd, né, essa? Mas deu para entender agora? Deu. Ficou mais claro? Ficou. Então, agora a gente tem 3 tipos gerais de receptores. Agonistas totais, agonistas parciais ou antagonistas. Beleza? Beleza. Posso seguir? Pode. Bem, uma coisa que eu quero que vocês entendam é que a gente tem receptor, gente, espalhado no corpo inteiro. Todas as células do nosso corpo possuem receptor de algum tipo. É como se a gente tivesse várias fechaduras de modelos diferentes espalhados no nosso corpo. Então, vocês imaginem que quando a gente toma um medicamento, ele vai passar por todo aquele caminho farmacocinético que a gente viu ontem. Vou estudar, tá, Suênia? Que é boca, faringe, esôfago, estômago. O que mais? Intestino. Aí ele é absorvido para onde? Vai direto para onde, Emerson? Fígado, boa. Depois do fígado, vai ser distribuído na corrente sanguínea. Aí é que tá. Quando ele chega na corrente sanguínea distribuído no corpo inteiro, onde tiver receptor que ele possa se ligar, nós temos uma atividade, certo? Ele tem que estar em forma de enzima? Aí a gente vai ver que os receptores têm vários tipos. Tem forma de enzima, tem forma de proteína, de membrana, de núcleo. Eu vou falar sobre os tipos de receptor. Mas tem vários tipos de fechaduras diferentes. Teoricamente, um bom medicamento é aquele que é específico para aquela fechadura. Mas tem fechaduras, tem medicamentos que a fechadura que ele der para se encaixar, ele se encaixa e faz um efeito. Então, quanto mais receptores diferentes ele se liga, ou seja, quanto menos específicos, nós temos um efeito diversificado, reações adversas. Pode falar, Suênia. Professor, me responda essa pergunta. Quando uma pessoa ingere mais de uma medicação ao mesmo tempo, mas assim, cada um para um algo específico, elas têm funcionamento normal ou vai prevalecer aquela que tem teor molecular maior? Boa pergunta. Quando a gente tem pacientes que estão fazendo mais de 4 medicamentos, a probabilidade de uma interferir na outra é muito maior. Certo? Então, se eu sou técnico de enfermagem, estou cuidando de um paciente e tem só 4 medicamentos prescritos, ok, a gente espera que cada uma haja no seu local determinado e que tenha a ação que a gente espera. Mas a partir do momento que a gente tem mais de 4, aumenta a possibilidade, aí a gente tem um conceito que dentro de farmácia, para identificar esses pacientes, a gente chama de pacientes polifarmácia. Certo? Poli significa muitos fármacos. Muitos fármacos ao mesmo tempo sendo administrados, ou seja, mais de 4, a chance de um interferir no outro aumenta. Tá certo? Então, revisando, quanto mais específico for a fechadura que esse medicamento se liga, mais caro ele é.
porque ele vai agir direto só naquele tecido que tem aquele tipo de receptor. Se ele se liga a vários tipos, onde ele passa, ó, se liga e efeito que vai sendo liberado aí no nosso organismo. Isso não é tão legal, porque quanto mais efeitos em tecidos diferentes, a gente tem as reações adversas, muito bem. Reações adversas, tá? Então, a pergunta que você fez, Suênia, é que normalmente um fármaco, ele precisa de uma dose para ter o efeito, vocês concordam? Sim. Lembra do gráfico de concentração por tempo, que eu disse que eu ia falar muito nesse gráfico? Pois bem, normalmente eu preciso de uma dose para que eu tenha o efeito, certo? Acontece que, em alguns momentos, pode ser que aquela mesma dose, o meu organismo já está tão acostumado com aquela dose, que eu preciso aumentar um pouquinho a dose para ter o mesmo efeito. E aí o organismo se acostuma mais uma vez. E eu aumento um pouquinho a dose para ter o mesmo efeito. E aí a gente tem uma relação chamada de dose e dependência. Vai chegar um momento que eu vou precisar dar uma dose acima daquela curva, do índice terapêutico. Lembra do índice terapêutico? Sim. Quando eu administro uma dose acima do índice terapêutico, o que é que eu tenho? Uma dose tóxica. Boa! Muito bem, Emerson. A gente tem uma dose tóxica. E aí, ao invés de ter o efeito que a gente queria, eu vou ter uma overdose. Como, por exemplo, assim, questão de medicamento, medicamento de pressão. A gente vê muito a questão de aumentar a dosagem por ver o corpo se acostumar àquela medicação já. Exatamente. Aí a gente vai ver que esses medicamentos são medicamentos chamados de dose dependente. Eu preciso que a dose, o resultado é proporcional à dose. Eu aumento a dose, aumento o resultado, aumento a dose. O exemplo que eu dou a vocês, vocês nunca mais vão esquecer disso. Vocês lembram por que Michael Jackson morreu? Overdose. Superdose. De quê? Remédio, eu sei lá, eu acho que remédio para dormir. Anestésico, Propofol. Ó, boa. Foi a Adriana, né? Isso. Boa, Adri. Michael Jackson, ele tomou o Propofol. O João também colocou aqui. Propofol. É um anestésico, é uma substância que vai retirar... ela causa uma sedação e reduz a percepção da dor. Certo? O que aconteceu? O Michael Jackson, ele teve uma história que aconteceu com ele, que ele foi fazer um show, a gravação de um clipe da Pepsi, aquele refrigerante Pepsi. E aí aconteceu, tu viu, né, João? Tem até um documentário da Coca-Cola até mostrando isso aí. Tinha uns fogos que apareciam no meio do espetáculo e da faísca lá do fogo de artifício caiu no cabelo dele, ele não percebeu, pegou fogo e quando ele se deu conta que conseguiram apagar lá o incêndio no cabelo dele, já tinha dado uma queimadura lá de 3º grau. Então ele passou muito tempo tendo aquelas dores recorrentes, mesmo tomando analgésico, ele sentia dor. E aí em algum belo dia resolveu prescrever o Propofol e com o Propofol prescrito ele não sentia mais dor. Só que ele precisava de uma dose maior para atingir o efeito. Uma dose maior para atingir o efeito, uma dose maior, e ele ficou na overdose, ou seja, uma dose tóxica acima do índice terapêutico que é indicado lá na bula do medicamento. Entendeu? Quando a gente conta aqui, fica mais fácil de gravar, né? Aí nesse caso, professor, quando Sim. acontece isso de tá sempre aumentando a dose para fazer efeito, no ideal seria trocar a medicação? Perfeito, excelente. Para não acontecer isso. Sim, e a gente normalmente busca um medicamento que quimicamente ele tenha outro formato, seja de outra família química,
porque vocês concordam que, se ele é da mesma família química, vocês concordam que é muito provável que ele vá agir no mesmo receptor? No mesmo receptor, né? Então, se eu Aí, mudo no o caso, tem formato do medicamento, eu agora vou ter que ter outro outros receptor. receptores. É Outros isso mesmo. receptores. Por isso que eu perguntei a questão do omeprazol que o senhor estava falando. Por quê? Aconteceu o seguinte, quando administrava o omeprazol, eu já não sentia mais o efeito. E foi solicitado uma substância maior ou de outra, da mesma questão para o estômago, mas só que com outro nome. E eu queria saber também a questão do preconceito com os genéricos. Genéricos e similares. Eu vou pedir só para a gente deslogar agora, vai ser o intervalo do café, porque já deu o meu tempo aqui. E aí a gente vai inibir os receptores de adenosina, tá certo? Com a cafeína lá, que é um antagonista competitivo, tá bom? Vamos tomar o cafezinho, fazer a pausa para o café. Na volta do intervalo, eu retomo essas questões. Ok. 5 minutinhos. Até já.